Olá, tudo bem? Aqui é a Fernanda Carreiro, do canal Orientação do Sono. O nosso tema de hoje aborda duas coisas que deixam qualquer mamãe doida de cabelo em pé, que é o sono e a introdução alimentar. Vem comigo! Bom, gente, vamos construir um raciocínio junto comigo, tá? Para que vocês possam entender o que é que está acontecendo aí na casa de vocês. Quando eu falo com relação a sono, eu digo sempre a seguinte coisa: sono não é uma linear. Para pensar na sua vida, o seu sono é uma linear? Você todas as noites dorme bem? Não, tem muitas coisas que influenciam o sono, como por exemplo, a gente está ansioso com alguma questão, ou então de repente a gente ter comido alguma coisa que traz um desconforto, né, digestivo pra gente. Enfim, são inúmeras coisas que podem influenciar no nosso sono. E dos nossos filhos, não é diferente. A diferença é que muitas vezes eles não conseguem verbalizar para falar o que está acontecendo, mas acontece. Então a questão é a seguinte: quando a criança ela tem, por exemplo, um desconforto ou ela está aprendendo uma nova habilidade, reflete muito no sono. E quando a gente está nessa fase de introdução alimentar, o que acontece é que essas duas coisas estão presentes. A criança está tendo um desconforto e ela está aprendendo uma nova habilidade. Então isso vai refletir no sono. Por muitas vezes a mamãe está super ansiosa para que essa criança coma bem, para que ela não tenha fome e para que ela não desperte mais tantas vezes durante a noite. E muitas das vezes, na grande maioria, o que acontece é ao contrário. Quando se inicia a introdução alimentar, a criança passa a despertar muito mais do que ela despertava antes. O primeiro motivo pelo qual isso acontece é que muitas vezes essa criança ela tinha uma quantidade energética muito maior quando ela se alimentava por leite. Muitas vezes o que isso acontece é que essa criança ela tinha uma quantidade energética muito maior quando ela se alimentava por leite do que quando ela começa a comer, porque ela acaba ingerindo uma menor quantidade de calorias. E o que acontece com isso é que a criança tem fome, e fome genuína, e ela acorda durante a noite, né? Então, o primeiro ponto realmente pode ser esse. A mãe pensa assim: eu vou então começar a dar alimentação para ela, sólida, então ela vai passar a acordar menos. Mas até essa introdução, com qualquer nutricionista que você conversar, até essa introdução alimentar, ela estar bem embasada, vai um tempo. A criança no começo ela come muito pouco e muitas vezes isso acaba atrapalhando a mamada porque ela já comeu. Enfim, vira uma bagunça na rotina da casa e isso é natural, faz parte do desenvolvimento dela e tá tudo bem. E aí tem a questão de ser uma nova habilidade. Essa criança ela não estava acostumada a comer, ela não sabia o que era comer, ela só sabia mamar, seja peito ou seja fórmula, ela só sabia fazer a sucção. E aí de repente agora ela está em contato com uma nova experiência na vida dela, né? Experiência sensorial, são várias texturas diferentes, são vários gostos diferentes, tem o doce, tem o salgado, né? Então isso tudo é uma mudança muito grande. Imagina só você, né? Pra gente isso é cotidiano, não é mesmo? Mas imagina só pra você a ansiedade que causa nessa criança experimentar aquela nova textura na boca, aquele novo sabor. É igual quando a gente vai num restaurante muito chique e a gente não sabe o que está por vir. Você pede um prato que você nem sabe direito o que é, quando vem você fica assim, se sentindo perdida e ao mesmo tempo maravilhado com aquela quantidade de texturas que vem no prato, com aqueles sabores exóticos, não é? Para a criança é mais ou menos que isso, ela não está acostumada, ela não conhecia, né, a alimentação antes, a alimentação sólida, os gostos diferentes. Então, gente, é muito considerável e nós como pais temos que entender, é uma fase de muita descoberta na vida da criança, é um passo adiante ao desenvolvimento, né, dos nossos filhos. Isso é maravilhoso. A outra questão são os desconfortos. Por que, Fernanda, desconforto? Gente, para pensar. Essa criança ela só digeria
líquido e agora ela tem que digerir sólido, né? Isso pode causar algum desconforto, gases, dorzinha, a evacuação fica completamente fora da rotina, fora de horário e ela muda. Antes era super quase líquida, né? Agora ela vai ficando cada vez mais pastosa e isso é muita diferença no corpinho dessa criança. Imagina, fisiologicamente falando, é uma mudança gigantesca. Então, o que acontece? Muitas vezes essa criança acorda no meio da noite fazendo cocô, ou então essa criança acorda com gases no meio da noite, porque tá mudando muito. É a mesma coisa, vamos pensar assim, ó, você tá acostumado aqui com a nossa comida brasileira, arroz, feijão, carne, e de repente você vai para a China, e aí você vai ter uma alimentação completamente diferente lá, com gostos completamente diferentes, com carnes diferentes. Isso pode causar um desconforto para você, né? É um desconforto digestivo, né, uma certa aceitação, uma certa resistência. A criança não é diferente. Tem crianças que aceitam muito bem a introdução alimentar e a mãe nem percebe, nem dá tempo da mãe ficar ansiosa. E tem criança que tem mais resistência e tá tudo bem, isso é da individualidade de cada um e nós, como pais, temos que observar, ajudar, ser conscientes de que faz parte do desenvolvimento. Essa criança, ela estava acostumada, gente, a só mamar. Agora ela tem que aprender a morder, a mastigar, a deglutir, engolir, muda a textura de cocô, enfim, são muitas mudanças. E aí eu olho também uma mudança na rotina dessa casa. Por quê? Primeiro, que antigamente a mãe estava acostumada a preparar fórmula, ou então a dar o peito e pronto, estava resolvida a questão da alimentação dos filhos. Agora não mais, ela tem que pensar o que ela vai fazer nesse início da introdução, a gente pensa muito o que a gente vai fazer para oferecer para os nossos filhos, né? A gente quer só oferecer coisas saudáveis, né? O que é bom. Então, demanda dessa mãe. Essa mãe que trabalha, ela precisa se organizar para estar fazendo essa comidinha. Ah, a mãe não trabalha, ela fica em casa, mas ela tá sempre ali com o filho, então ela também tem que se organizar, né? E isso dá uma baita de uma bagunçada na rotina da casa. E tem assim, gente, a gente nunca sabe que hora que a gente oferece. Porque, por exemplo, se essa criança tiver acabado de mamar, ela não vai ter fome, então ela não vai se alimentar. Essa criança tem que estar com fome pra gente dar a comida pra ela e ela comer. Mas muitas vezes a hora da fome coincide com a hora do sono. E se essa criança tiver com fome e sono, ela não vai querer comer. Por quê? Porque comer é uma nova habilidade, exige da criança, né? E ela não vai conseguir, porque ela vai estar super irritadinha, super com sono, não vai ser legal. E aí vai virando uma bagunça na rotina. Porque a mãe tenta dar, por exemplo, a banana, a criança está com sono, não aceita comer. Mas aí a criança está com fome, aí a mãe não sabe se dá o peito. Aí bagunça, quando a mãe vai colocar essa criança para dormir, pronto, essa criança já está exausta, ou ela não consegue mais fazer a soneca, ou então ela até faz a soneca, mas já passou da hora, uma soneca curta, não é uma soneca de qualidade, e aí está se instalando o caos. Chega à noite, essa criança acorda um monte de vezes, a mãe completamente perdida, fica deixando a criança dormir no peito, então dá inúmeras vezes o mamar, sendo que a criança já não mamava mais tanto. Minha amiga, eu vou te falar uma coisa. Primeiro ponto, lembra? Quem já me acompanha aqui sabe que eu falo e eu vou repetir aqui de novo. Se a gente estiver calma e olhar aquela situação para a gente conseguir conduzir da melhor forma possível, vai ser muito mais fácil. Existe uma teoria que fala sobre isso, que é a teoria do neurônio espelho. Se eu estou tranquila para abordar a situação, o meu filho vai ficando tranquilo. Agora o meu filho está nervoso e se eu ficar nervosa e ansiosa, pronto, vai virar o caos, não é mesmo? Então, primeiro ponto, se mantenha tranquila, entenda que é uma parte do desenvolvimento e que é natural e que está tudo bem e que todas as crianças vão passar, certo? Depois, tente adequar a rotina. Pensa que rotina, principalmente quando é numa fase de mudança, não dá para ser fixa. Então eu vou dar fruta todos os dias pro meu filho 9 horas e eu vou dar almoço todos os dias pro meu filho meio-dia. Não dá. Não dá para ser assim. Existe aí um desajuste na rotina, um desajuste normal. É como se a gente desse um passo para trás para depois dar um passo para frente novamente. E tá tudo bem, é natural, faz parte, é bom, né? Então, é normal que dê uma baita de uma bagunçada na rotina. É importante que você enxergue. Olha,
Qual é o horário de sono normalmente do meu bebê? O meu horário de sono normalmente do meu bebê é por volta das 10. Bom, e o horário de fome? Quando é 9, 9 e meia ele tem fome. Então eu vou colocar a frutinha aí. O dia que não funcionar, tudo bem, eu pulo. Eu ofereço num outro momento, porque se esse bebê ele tiver com sono, ele não vai se alimentar bem. Vai virar um caos tudo. Então vamos cuidar, vamos aos poucos introduzindo. A mesma coisa o almoço. De repente, o horário do almoço é meio-dia, mas meio-dia essa criança está com mais sono do que fome. Então vamos deixar esse almoço para um pouquinho mais tarde. No dia seguinte, quem sabe eu não subo um pouquinho o horário desse almoço, porque eu sei que esse horário é horário de sono. Entendi que a gente vai fazendo vários ajustes aí? E tá tudo bem e é o natural? Lembra que eu sempre falo aqui pra vocês que não é uma receita de bolo, tipo 3 ovos, 5 xícaras de farinha, 3 colheres de açúcar, não é assim que funciona? Vamos olhar para o nosso filho, vamos identificar qual é a questão que está ali agora. É fome, é sono? É uma boa hora para oferecer alimentação sólida? Lembrando que é algo novo, que é algo que demanda dele, né? Então tem que ser um momento que ele esteja bem. Entende tudo isso? E aí você vai conseguindo adequar essa rotina? Fernanda, rola muito desconforto à noite. Gente, é uma fase, assim como a fase da cólica, quando a criança nasce, a criança chora, tem dor e ela passa, a da introdução alimentar com relação aos desconfortos também. O que eu sugiro? Eu sugiro que você, da mesma forma, fique tranquila, igual você estava, se mantenha tranquila. Dê um colinho, acolha. A hora que for fome durante a noite, você dá mamar. Mas isso não significa que você tem que dar 20 mamás e ficar refém desse mamar para a criança dormir. Dá cola, aconchega teu filho, né? E isso vai passar, e é natural, tá? São alguns dias mais difíceis dessa introdução alimentar e passa. Por isso que eu falo, é sempre bom um acompanhamento multidisciplinar, sabe? Então, por exemplo, vá atrás de uma nutricionista para que ela te ajude a fazer essa introdução alimentar da forma adequada. Porque muitas vezes a gente faz uma introdução muito abrupta e o bebê sofre com isso. Tem que ser gradual, como tudo, gente. Assim como o sono, a introdução alimentar, ela também tem que ser gradual. É tudo muito novo para essa criança. Bom, o que eu queria com esse vídeo é que vocês enxergassem como a introdução alimentar é uma mudança gigantesca na vida dos filhos de vocês. É algo muito novo. E como o sono é sensível às mudanças, seja pela parte emocional, que é a ansiedade que essa nova mudança traz, ou pela parte física, que são alguns desconfortos, mas que é uma fase e que vai passar. E que quando eu falo em rotina, não é receita de bolo, a gente tem que ir adequando, a gente tem que ir moldando para como vai atender naquela fase daquele bebê. Certo? E quando eu conheço o meu bebê, quando eu sei os sinais de sono, quando eu já tenho uma rotina pré-estabelecida nessa fase, é muito mais tranquilo e muito mais fácil. Porque aí eu vou aos poucos moldando até que a rotina se desenhe novamente e fique tranquila como era. À noite, se esse bebê passar a despertar mais, eu tenho consciência do que está acontecendo. Eu vou lá, eu vou acolher, eu vou ser paciente e eu sei que vai passar. Se eu percebo que há algum desconforto, que eu também sei que pode acontecer nessa fase, eu vou ver como que eu posso fazer, qual alimento que pode estar sendo que está acontecendo isso, ou o que eu posso oferecer para o meu bebê para que melhore esse desconforto. Entende? É muito importante a gente entender todas as fases do desenvolvimento dos nossos filhos. Fica muito mais fácil, muito mais simples, muito mais leve, que é o que a maternidade tem que ser. Isso é muito importante. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu convido vocês a se inscreverem no canal, a ativar as notificações aqui para que vocês possam receber todas as novidades e todas as novas postagens. Um beijo grande e até a próxima!